Então, essa é a pergunta, né? Eu não sei se alguém. Vamos deixar para o final as perguntas, né? Mas vamos lá. Então, essa é a pergunta que fica e nós iniciamos. Como o pai se sente sobre você? Né? Então, uma pergunta importante a ser feita. Como será que o pai se sente sobre mim? Né? Então, ele tem um sentimento por você. Ele sente alguma coisa, tá? Como será que ele se sente sobre você? A outra pergunta que eu queria deixar para vocês é por que o pai criou você? Nós sabemos que não existe vaidade nele. E vaidade é aquilo que não tem proveito. Então, por exemplo, tudo que um homem faz, ele faz para um propósito. Então, o notebook que eu estou aqui agora de frente para ele, que está refletindo minha imagem para vocês, ele foi feito para um propósito. A cadeira onde você está sentado foi feita para um propósito. O sofá onde você está sentado foi feito para um propósito. A roupa que você está usando foi feita para um propósito. O óculos que você está usando foi feito para um propósito. O sofá onde você está sentado foi feito para um propósito. A persiana que está atrás de você foi feita para um propósito. Então, se o homem tem a capacidade em tudo aquilo que ele faz fazer para um propósito, imagina aquele que nos fez. Nós nascemos para um propósito. Só se nasce uma vez, só se vive uma vez. Então, nós temos que pensar muito bem o currículo que nós vamos levar quando nós sairmos daqui. Então, nós precisamos cumprir com o nosso propósito. E dentro desse propósito, tem uma missão e um chamado. Então, o Pai criou a mim e a você para cumprir com essa missão, com esse chamado e esse propósito, que Ele sabe que só nós temos a capacidade e por isso Ele nos ungiu para cumprir, para executar. Toda expressão corpórea na face da terra contém uma porção da glória de Deus. Eu e você que está me vendo nesse exato momento, você tem dentro de você uma porção da glória de Deus que ninguém antes de você teve, depois de você ninguém terá, e fora de você não tem essa pessoa que tem essa porção, que só você tem e você vai levar, tá? Então eu penso que é uma pergunta muito significativa. Por que que o Pai criou você? Né? Então, assim, ele não nos criou, e é importante deixar isso bem claro, ele não nos criou como mais um jogo cósmico, né? Na guerra entre ele e Satanás. Olha, eu vou fazer os homens, e aí vamos ver quem é que os homens vão escolher, se eu ou você, Satanás. Então, ele não nos criou como mais um jogo, onde nós somos peças desse tabuleiro. Nessa guerra entre ele e Satanás, que já foi vencida há mais de 2000 anos, ok? Quando ele já foi derrotado, desde quando ele cai dos céus. Não, mas para dar e derramar amor. Então, a resposta primeira que vem é justamente essa, porque nós somos feitura sua, Efésios capítulo 2, versículo 10. Então, repito, ele não nos criou como mais um jogo. Ele não joga conosco, ele não é jogador, não está no seu caráter. Ele não brinca conosco, ele não tem humor negro, ele não nos defrauda, ele não descumpre o que ele prometeu. Esse é o Pai, gente. Tudo que ele promete, ele cumpre, ok? Ele não brinca conosco, ele tem humor. Ele criou o orangotango, ele tem humor, né? Ele é festeiro, as festas de Israel deixam bem claro isso. Né? Ele é alegria, um fruto do Espírito, inclusive. Então, assim, ele não tem humor negro, ele não é procrastinador, ele não é sarcástico, ele não é defraudador, então ele não brinca com a gente. Ele nos leva a sério. Então, ele não nos criou como mais um jogo cósmico da guerra entre ele e Satanás. Não, mas para derramar amor. E a maior expressão disso foi o nosso irmão mais velho. Somos feitura sua. Então, está aí o registro em Efésios capítulo 2, versículo 10. Okay? O nosso relacionamento com ele é afetado pela nossa submissão, padrão e cultura humana. Como é que o relacionamento daquela pessoa com Deus foi afetado? Pela submissão, tá, a um padrão. Luiz, você ficou com o som desligado aí. Luiz? O meu som estava desligado? Foi, voltou agora. Pronto. Ah, ok. Eu acho que na hora que eu mudei aqui, eu mexi aqui no botão, eu desativei sem querer, perdão. Então, assim, Beleza. nosso relacionamento com ele é afetado pela nossa submissão. Ou seja, nós
Nós estamos submissos ao padrão cultural da humanidade. Famílias têm cultura. O que é cultura? Cultura é aquilo que se faz. Então, uma família, toda família tem a sua cultura, seja uma família tribal, seja uma família tribal aglutinada muito forte no norte, nordeste, centro do país e sudeste. É, as regiões têm cultura, a nação tem cultura, bairros, ruas, cidades têm cultura. O que é cultura? Cultura é aquilo que se faz. Eu já ouvi pessoas defendendo, não, mas isso é cultura. Ok, mas cultura não está acima de escritura, então a gente não pode esquecer isso. A nossa cultura é do reino. Então não importa se é cultura ou não, entende? A nossa cultura é do reino. Então não tem esse negócio de, porque é cultura, então porque a cultura anula as escrituras, anula a cultura do reino, eu tenho que mesmo que submeter? É. Será que isso não vai interferir no meu relacionamento, minha comunhão com o Senhor? Então, nosso relacionamento é afetado pela nossa submissão à padrão e cultura humana. Então, isso entra, né, nessa desconexão entre pai e filho e pai desde o Éden. Estabelece esse padrão de cultura humana. Então, hoje o mundo ele tem um padrão de cultura acerca de sucesso, acerca de viver bem, enfim. E muitos de nós acabamos, assim, nos permitindo afetar por desconhecer essa paternidade, pelo não relacionamento com o pai, por causa do nosso relacionamento com a nossa paternidade biológica que está afetada, que está ferida, que está machucada. E com isso nós acabamos o quê? Não buscando conhecer a sua paternidade, não buscando conhecer a sua palavra, não buscando conhecer o seu caráter. Facilmente nós nos deixamos levar por ventos de doutrinas. Então, nós não podemos permitir, é por isso que Romanos 12:2 deixa bem claro sobre a questão da renovação da mente. Quando eu uma prática da meditação e da leitura da palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você pode muito bem ouvir a palavra de Deus lendo ela em alto e bom tom. Quando você medita nas Escrituras, quando você lê as Escrituras, você passa a conhecer o Senhor pela Escritura e através da Escritura. Então, sua mente vai renovando e você vai protegendo a sua mente desse ataque diário constante através dos 5 sentidos, do que você vê, do que você ouve, do que você cheira, do que você come, do que você toca. Então, são os 5 canais que podem purificar ou contaminar a sua alma, mas você é responsável pela purificação ou contaminação da sua alma. Então, como é que eu vou saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai se eu não transformo a minha mente, renovando-a através da leitura e da meditação? Como eu posso conhecer essa paternidade? Como eu posso saber sobre o seu caráter? Como eu posso conhecer sobre os seus atributos? Se eu não leio, está escrito sobre ele. Né? Então, se eu não leio acerca de alguém, não medito acerca de alguém, se eu não procuro me relacionar com esse alguém através de diálogo, no nosso caso, oração, o que é oração? É diálogo. Então, na matéria portuguesa, na quinta série, a gente aprende isso, que orador é o que fala e receptor é o que ouve. Diálogo se estabelece com um falando e outro ouvindo. Oração é isso, é diálogo. Nós não temos essa cultura. Agora, por que nós não temos essa cultura da oração? Por que nós não temos essa cultura do diálogo? A gente aprendeu a rezar, a fazer orações vãs repetidas vezes, orações religiosas, quando o próprio Cristo diz que não se agrade de orações vãs repetidas vezes. Então, o órfão acredita que ele tem que falar muitas vezes, repetidamente, tá, para que ele seja ouvido. O filho ele tem convicção que o que ele fala, o pai ouve e o responde. O órfão ele acorda pela manhã preocupado em como agradar o seu senhor. A sua figura de autoridade masculina, o seu líder, o seu patrão. E essa palavra patrão vem de pátria, vem de pai. É buscar no patrão uma figura paterna. Mas o filho ele acorda tranquilo e calmo, sabendo que o que ele faz ou deixa de fazer, ele tem certeza do amor do seu pai. Então, quando eu paro para pensar nessas características, a dúvida que eu venho é: eu estou me comportando como filho ou como órfão? Quando ele prometeu em João 14:18, que inclusive eu lembro da minha escola, não vos deixarei órfão. A orfandade nunca foi a vontade do Senhor. O que mais as pessoas estão precisando, e estratégia de evangelismo, não é apresentar um Deus carrasco, porque isso já foi apresentado para eles, religiosamente. A religião, ela te recebe por quem você é, mas te expulsa pelo que você sabe. O pai diz: vinde a mim como estás. Né? Então, um pai, ele celebra quantos passos o filho dá quando está aprendendo a andar, e não quantas quedas ele toma. A pergunta do pai para Adão quando caiu foi: onde você está? E não, o que que você fez? Onde você está? Então, você quer saber o que seu filho está fazendo?
checa onde é que ele está. Então, a pergunta não é o que ele está fazendo, mas onde ele está. O que você está fazendo? Ou onde você está? A pergunta que importa é onde eu estou. Eu estou próximo do Pai ou distante do Pai? Então, a visão deformada, distorcida da paternidade me faz estar distante dele. Então, eu sei melhor relacionar via regra, via religião, com ele como Deus do que como Pai, via filiação. Então, assim, uma das coisas que muito afeta o nosso relacionamento com a sua paternidade é a nossa submissão em padrão e cultura humana. Então, a gente percebe hoje muito que nós percebemos muitas coisas sendo cristianizadas, que não tem como cristianizar. Não tem como. Então, a gente tem uma versão gospel para muita coisa. Né? E, assim, não é bíblico. Okay? Não é bíblico. Então, não tem como. É querer converter o pecado, é querer perfumar o lixo. Gente, não tem como cristianizar certas coisas. Eu já ouvi falar de vários absurdos. Não, é porque é gospel. Né? Como assim gospel? Então, peraí. Então, eu penso que a gente, assim, não está percebendo algumas coisas. Então, a gente percebe essa falha. Então, o que que eu preciso para não me perder? Eu preciso meditar em Sua palavra, eu preciso ler a Sua palavra, eu preciso conhecer o Pai que eu tenho, eu preciso relacionar com Ele através da oração. Eu preciso desenvolver um padrão para que se torne um hábito, porque eu não tive o hábito de ter diálogo com minha figura paterna, onde possivelmente ela foi muito ausente. Que é a coisa mais grave que pode acontecer na vida de um filho, é um pai ausente. Então, se eu não tive um pai presente, se eu não tive uma prática de tempo a sós com meu pai, de diálogo, de instrução, de momentos, onde ele me ensinou, onde ele me deu direção, me estabeleceu limites, me gerou segurança, me protegeu, me afirmou, eu não vou ter assim nenhuma tendência, eu vou ter sérias dificuldades em relacionar com a paternidade do Senhor, porque eu não vivenciei isso, eu não fui educado nesse relacionamento pai-filho. Então, assim, se um pai lhe falhar em dar direção na vida de um filho, ele vai crescer com a seguinte crise: por onde vou, como vou e quando vou. Se um pai falhar em dar direção na vida de um filho, esse filho vai ter sérias dificuldades de relacionar com outros homens, vai ter dificuldade em ser pai, vai ter dificuldade em ser marido, vai se tornar um cara muito mal-humorado, vai se tornar uma pessoa insegura, vai ter dificuldade de fazer um plano a curto, médio e longo prazo. Se esse pai falhar em estabelecer limites para esse filho, se ele for extrovertido, ele vai ser invasivo e abusivo, ele vai ter dificuldade de entender que o direito dele acaba quando o outro começa. E se ele for introvertido, ele vai se tornar abusável, ele vai se permitir abusar. As pessoas vão explorá-lo, vão usá-lo, vão manipulá-lo para os seus fins egoístas. Por quê? Porque não sabe dizer não. Ele não sabe estabelecer limites, e limite protege a mim e protege o outro. Se o outro não sabe seu limite, então estou deixando claro o seguinte: você pode vir e abusar e usar. Então, essa é a grande problemática quando o pai não estabelece limites na vida de um filho. As fronteiras sexuais são fracas, inclusive. Então, assim, se o pai falhar não só em dar direção estabelecida, limite, mas se ele gerar em comunicar segurança e proteção, tem pais que se vangloriam. Ah, eu só posso olhar, ele tem medo de mim. Uma coisa que eu sempre gosto de falar para o meu filho menor é o seguinte: eu não preciso do seu medo, eu não quero que você tenha medo de mim, seu medo não me serve para nada, eu quero seu respeito, mas respeito é uma coisa que eu conquisto, e não que eu imponho. Então, quantos de nós não temos medo lá no íntimo, não temos medo do Senhor? É interessante que a palavra diz 366 vezes, até quando o dia bissexto, não temas. Seja ele, pois, o teu medo e o teu temor. E temer ao Senhor não é ter medo dele, mas temer é amar o que ele ama e aborrecer o que ele aborrece. Então, se eu amo o que ele ama e aborreço o que ele aborrece, eu faço da vontade dele a minha. Então, os anjos vêm a meu favor e me servem. E aí eu passo não a sobreviver, mas viver na terra com aquele que está sentado junto com o meu irmão, governando nos lugares celestes, e fala do tempo de hoje, não quando ele voltar. Isso é ser filho. Isso é relacionamento. Veja que em todo tempo Jesus estava com as multidões, mas ele tirava tempo para estar a sós com seu pai. Ele não negociava isso, de forma nenhuma. Então, gradativamente, por causa de uma cultura estabelecida por um sistema mundial, nós vamos negociando os princípios, nós vamos negociando os valores, a mente vai abastecendo, vamos perdendo a sensibilidade, vamos perdendo o temor. Aí tem uma palavra que diz assim, ó, achará, pois, tem uma pergunta, né? Achará, pois, o filho de homem fé na terra, isso me assusta.
Estava até conversando com minha esposa hoje sobre isso. Isso me assusta. Até na cruz o filho do homem fé na terra, entende? Então isso é assustador. Então o que que eu preciso? Eu preciso conhecer ao Pai. Eu preciso me resolver com a minha figura paterna, que por sua vez também não foi resolvido com a sua figura paterna. Então, ou seja, nós somos vítimas das vítimas. O que que o mundo quer lá fora? Qual é a melhor estratégia de evangelismo? Não você apresentar um Deus carrasco, porque ele já ouviu falar desse Deus. A religião para ele ensinou sobre Deus. Nós, cristãos, precisamos apresentar o Pai de amor. O pai que ele nunca viu, o pai que ele nunca viveu, o pai que ele nunca relacionou, o pai que ele não conhece, o pai que o sentido da palavra, é interessante que eu sempre gosto de fazer uma dinâmica, eu peço para as pessoas na sala de aula fechar seus olhos nos meus seminários e palestras e dizer qual é a primeira imagem que vem quando ouve a palavra pai. Gente, as pessoas que me procuram depois, os relatos que ela falam, é interessante, é assustador, é curioso, é difícil, às vezes até cômico, a visão totalmente distorcida de paternidade. E essa visão ela vem da infância. Inconscientemente, 98% do ser humano é regido pelo inconsciente, segundo Freud, é a forma como nós vamos enxergar a paternidade do autismo. Nós enxergamos através de lentes que nos foram apresentadas, através de exemplos. Ou seja, o único evangelho que nossos filhos vão crer, se converter, seguir e não se desviar chama-se o evangelho segundo, de preferência, o bom exemplo dos pais. As crianças aprendem o que vivenciam. Ela é igual a esponja. Bateu, ela absorve. Tá? Então, as crianças aprendem o que vivenciam, o que que a sua criança está vivenciando dentro da sua casa, o que que a sua criança está vivenciando na sua rua, o que que a sua criança está vivenciando no seu bairro, o que que a sua criança está vivenciando na sua cidade, o que que a sua criança está vivenciando no seu estado. Porque o estado tem uma cultura, a cidade tem uma cultura, o bairro tem uma cultura, a rua tem uma cultura, mas a cultura não está acima da escritura. Isso só vai ser convencido pela cultura que ele vê dentro de casa, que tem que ser a do reino. Então, nosso relacionamento com ele, com o pai, é afetado pela nossa submissão a padrão e cultura humana. É cultura humana o quê? Ah, é cultura do bairro, não é cultura da rua, não é cultura da cidade. É tudo bem, mas cultura não está acima de escritura. Então, só para que fique claro isso, uma das coisas que afeta o nosso relacionamento com ele. Ok? Então, feito aqui. Sobre os pais. Os pais são pessoas feridas. Tipo, eu não sei se o seu pai, eu não sei se você conhece a história dos seus pais, né? Eu gosto muito de fazer uma dinâmica. E eu sempre pergunto para o pessoal na sala de aula, vocês aqui conhecem os pais de vocês? E a maioria responde que sim. E aí eu começo a fazer algumas perguntas, eles não sabem responder nada acerca desses pais. E aí, no final, eu volto a fazer a pergunta, alguém aqui conhece seus pais? E todos levantam a mão afirmando, pelo menos em sua grande maioria, que não. E aí eu faço mais uma pergunta, acha mesmo que vocês conhecem? Alguém, gente, que não quer que vocês se conheçam. E esse alguém é o inimigo de nossas almas. Os pais também foram pessoas machucadas por seus pais. São pessoas feridas. Dentro deles há uma criança ferida. Inconscientemente acaba refletindo em nós os seus danos, suas feridas e seus traumas. Então, é uma coisa muito interessante a ser pensada, entende? A motivação deles foram boas. Talvez o princípio foi errado, gerou morte. Ou o princípio foi certa, a motivação errada gerou morte. Mas eles fizeram o melhor que eles podiam. Pela luz que eles tinham, pelo conhecimento que eles tinham, pelos princípios que eles absorveram. Mas, infelizmente, também eles acabaram procedendo para nossas toxinas. Perceba uma coisa, todo órfão sempre faz um voto secreto. Eu jamais farei com os meus filhos aquilo que o meu pai e ou minha mãe fez comigo. Ele se pega fazendo a mesma coisa ou não. Tem gente que apoia tanto dos pais que ele fala o seguinte, eu não vou tocar um dedo no meu filho. E não toca, mas o duro, o mundo vai tocar. Por quê? Porque, infelizmente, a maioria de nós tem uma dificuldade de separar disciplina de surra. Uma coisa é ser surrado, outra coisa é ser disciplinado. Eu, particularmente, nunca fui disciplinado na minha vida, eu sempre fui surrado. Então, quando eu ouço falar que Deus é pai, eu naturalmente vou ter medo dele, eu vou ter uma aversão, eu vou ter um medo, eu vou ter uma resistência. Então, é melhor relacionar com ele como Deus, porque eu só faço o que eu tenho que fazer na minha boa vontade, minhas boas obras,
Eu vou controlar minha tabela de culto, eu vou no culto nos dias marcados, né? Eu faço parte do grupo A, B e C, entendeu? Minha oferta do meu dízimo, né? Eu faço boas ações, ok? Eu ajudo com os meus dons na minha denominação, ok? Então eu estou tranquilo, o Senhor se agrada de mim. Isso não significa que Ele se agrada de você. Por quê? Porque não é pelo que você faz, é por quem você é. Então a sugestão é perdoe seus pais, perdoe-os e não julgue. São apenas crianças que tiveram criança. Carregam consigo a herança de suas próprias feridas de pais e avós. O Senhor é Pai. O Espírito Santo, ele tem expressão materna. Jesus é o Filho. Nós temos uma família nuclear. Hoje nós temos um ataque romântico e por este círculo surge uma criança. No caso, eu e você. Veja bem, você não escolheu hemisfério, você não escolheu nação, região, estado, cidade, rua, bairro, família. Você nasceu. Você não escolheu as características hereditárias, o que você herdar espiritualmente de bom e de ruim. Você não escolheu sobrenome, de que raça você ia descender. Você simplesmente nasceu. Você nasceu num certo modelo de família. E esse modelo de família tinha uma cultura, e você se aculturou, absorveu essa cultura e passou a praticar essa cultura. E vai te apontar um destino. Se um pai falhar em comunicar segurança e proteção para um filho, ele vai procurar fazer sua própria segurança e proteção, seja usando a sua inteligência ou uma arma, da elite à ralé. Se um pai falhar em comunicar a afirmação na vida desse filho, se um pai não afirmar o filho nas suas qualidades, nos seus valores, nos seus dons, na sua inteligência, nas suas ações, esse filho vai se sentir um indigente espiritual, social, emocional. Ele tem uma forte tendência a se tornar uma pessoa apática, excessivamente, adoecidamente introvertida ou excessivamente adoecidamente extrovertida. Falta um ponto de equilíbrio. E uma outra coisa também que é importante a gente falar sobre as reflexões de um ícone paterno. Então, assim, o Senhor estava presente no momento em que você foi abandonado, se algum dia você foi abandonado ou se sentiu abandonado. Em muitas das linhas da psicologia, uma delas defende de que a pessoa só se sente abandonada pela pessoa do sexo oposto e rejeitada pela pessoa do mesmo sexo. Então, o Senhor esteve presente no momento em que você foi ou se sentiu abandonado. Então, ele queria que teus pais te amassem com fidelidade, porque ele é fiel. E sofreu contigo a tua dor de rejeição. Eu não sei se você já viveu momentos em que você falou assim, olha, é, onde a ilustre, não é ilustre, né? Eu estou sendo sarcástico, mas assim, a, a, a tão popular pergunta onde Deus estava. O problema é que o órfão não enxerga e não percebe a presença paterna na vida dele. É como você está com a ponta do seu nariz colado num quadro, você não está vendo o todo. Por que a falta de percepção? A visão de um todo. Ele só está olhando um único ponto, e esse ponto ele está vendo embaçado, porque está com o seu nariz encostado nesse ponto. Então ele não vê todo o quadro, ele só vê um ponto e deformado. O órfão, ele só foca na dor, mas ele esquece daquele que sentiu toda a dor, e nunca refletiu naquele que sentiu toda a dor, e que levou sobre si todas as dores. E você só não morreu porque ele estava junto com você compartilhando essa dor. Dos que morreram, dos seus contemporâneos e dos que iriam nascer. É tão certo que ele nunca nos abandonou, que eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Qual foi a primeira vez que o Senhor veio habitar com o homem? Alguém quer responder? Alguém sabe qual foi a primeira vez em que o Senhor veio habitar com o homem? E nesse exato momento você deve estar aí procurando no seu cérebro qual foi a primeira vez que ele veio habitar com o homem. Quando será que foi a primeira vez que ele veio habitar com o homem? A primeira vez que ele veio habitar com o homem foi no Jardim do Éden. E sabemos o que aconteceu no Éden. Qual foi a segunda vez que ele veio habitar com o homem?
Alguém sabe? A segunda vez que ele veio habitar com o homem foi no tabernáculo, foi no deserto. Agora, como é que um Senhor Todo-Poderoso, Criador e Autor, Pai da eternidade, enfim, ele sai do seu trono e vem habitar no meio de humanos, no deserto? Gente, não pode ser simplesmente um Deus, né? Tem que ser pai para estar com os filhos, né? Não. Então, assim, sabemos que lá estava ele no tabernáculo e dá as medidas do tabernáculo para Moisés, porque se Moisés estabelecesse as medidas do tabernáculo, toda a glória seria para ele. Ele estabelece as medidas do tabernáculo e ele passa a habitar com o seu povo. No tabernáculo, ele habitava no meio do seu povo e as 12 tribos ao redor do tabernáculo. Sabemos que o tabernáculo acaba, a arca some, aquele povo morre no deserto. Agora, qual é o povo que morre no deserto? Vamos fazer uma leitura. Era o povo que levou 430 anos. Foram várias gerações que nasceram, cresceram, reproduziram, envelheceram e morreram no cativeiro. Você nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer no mesmo lugar é cativeiro. Quem fica no cativeiro é escravo. Então, veja bem, este povo sai com visão de escravo, mentalidade de escravo. Gerações e gerações foram nascendo naquele contexto. Visão de escravo, condição de escravo, linguagem de escravo, perfil e postura de escravo, ações de escravo, caráter de escravo, expressão de escravo. Então, esse povo ele tinha uma séria dificuldade em enxergar ao Senhor como Pai e reconhecê-lo como único e verdadeiro Deus. Uma das mais evidentes é a murmuração, saudades do Egito. O órfão tem saudades do Egito. O filho, ele nem pensa em ir para o Egito. Esse povo, ele morre no deserto. Mas perceba que são os filhos daquele povo que entram na terra prometida, ou seja, todo filho tem direito a uma terra prometida. Se você não se enquadrar e não viver sua filiação, eu posso ter certeza que você vai viver uma vida de sobrevivência no deserto e vai morrer nele. Mas no dia que você entender e assumir sua posição de filho, recebendo o Senhor como Pai, somos muito bons em aceitar Jesus como Senhor, Salvador, único e suficiente. Quando alguma vez você fez uma oração aceitando e recebendo ao Senhor como Pai, pois bem, quem entrou na terra prometida foram os filhos, porque os escravos morreram no deserto, porque eles tinham uma mente escrava. Um outro exemplo, no Novo Testamento, de alguém que tinha uma mente escrava, o irmão do pródigo. Há tanto tempo tenho de servido como um escravo. Ué, ele era escravo ou filho? Não, ele era filho. Mas por que ele se autoafirmava como escravo? Porque ele se via como escravo, ele ouvia como escravo, ele falava como escravo, ele tinha postura e atitude de escravo. Era aquele que, assim como muitos de nós, fazia para comprar, conquistar e ter a atenção e amor do pai. O pai deixou claro que amava o filho, tanto que ficou como que foi, por quem era. A terceira vez em que ele vem habitar conosco através do seu filho. E eu conjecturo aqui na minha cabeça, né? Eu penso que eles disseram assim: olha, você quer saber de um? Eu vou me tornar um deles e vou habitar entre eles. Ouvimos falar nas muitas mitologias de homens que se tornaram deuses. E ouvimos na Bíblia, se lembra na Bíblia, um Senhor que se torna homem. Alguém pode me explicar isso? E veio habitar entre nós, esteve entre nós em carne. E diz que as multidões o oprimiam. Então parece que ele gostava de cheiro humano, de estar com pessoas. As escrituras afirmam que ele se compadecia do povo. Este, por sua vez, ele morre, ao terceiro dia ressuscita e ascende aos céus. Ok? Qual foi a quarta vez que ele veio habitar conosco? Aí entra o Pentecostes. Aí entra o Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo? Está dentro de mim? Está dentro de você. Então, como é que nós podemos afirmar que ele não está conosco, quando ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos? Como é que nós podemos afirmar que ele não é presente se ele é onipresente? Como é que nós podemos afirmar que ele não está conosco quando ele veio habitar dentro de mim e de você? Eu atendi uma cliente uma certa vez em que ela sentou na minha frente e ele fez a seguinte pergunta, como eu faço para todos os meus pacientes: qual é o seu principal problema? E ela falou assim para mim:
e não sinto a presença de Deus. Eu falei assim, ótimo, eu estou feliz, graças ao Senhor, que você não sente a sua presença. Ufa, que alívio, ótimo, que bom que você não sente sua presença. E ela ficou estarrecida, ela não entendeu nada. Ela ficou boquiaberta, me olhando com o olho regalado e falou assim, tentando entender, fez uma expressão de riso, depois consegue falar assim, pastor, não estou te entendendo. Eu te falei assim, querida, você não precisa sentir a presença do Senhor, porque a presença do Pai não é por sentimento, é por fé. Gente, isso resolveu todo o problema dela. Mudou completamente a vida dela. Ela entendeu que sentimentos mentem. Então, deixa eu falar para você, já que você não sabe, ou até você já sabe, esqueceu, e se você não sabe, você fica sabendo agora. Sentimentos mentem. Não queira medir a presença do Senhor por sentimento. Você precisa é crer na presença dele. A presença dele é por fé, não é por sentimento. Então, assim, esse negócio de querer sentir a presença do Senhor, isso é coisa de órfão, é de menino. Além de órfão, menino. Então, assim, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Vai ler sobre os frutos da fé. Por fé, fulano fez isso, isso, isso. Por fé, por fé, por fé. Não fala que é por sentimento, fala que é por fé. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, é a convicção de fatos que não se espera. Então, assim, a presença do Pai é pela fé, não é por sentimento. Então, se tem uma coisa que ele nunca fez, nunca fará e não faz, é nos abandonar. Muito pelo contrário. Ele esteve presente em todo o tempo, interviu em todo o tempo. Manifestou-se como um grande eu sou que estávamos precisando, naquele dado momento, situação, circunstância e adversidade que você viveu ou está vivendo. A questão é que o órfão não percebe, e talvez você nunca tenha percebido. Porém, eu quero sugerir que você possa chamá-lo de pai e pedir para ele capacitar você a enxergá-lo e perceber a sua intervenção divina, a sua manifestação e a sua presença. Sabe por quê? Porque pai não desampara. Luiz, Oi? 4 minutos, né? Minutos? 4 Oi? minutos. Quatro Ok, minutos. ok. Então, assim, Jesus estava tão contaminado pelo meio do teu pecado que o Pai, em sua santidade, não suportou olhar e virou sua face. Ele se sentiu desamparado, só que esse sentimento era meu e seu. É quando ele o chama de Deus. E é quando, então, ele faz essa pergunta. A pergunta do coração de todos nós. Onde você estava? Por que você me desamparou? Por que que o Senhor deixou de acontecer? Por que que o Senhor fez isso? Aí tem uma pergunta que eu acho bem interessante. Você queixa como se não dos seus próprios pecados. Verdade? Vamos pensar um pouco. Então, entendemos que o Senhor sempre esteve presente, ele nunca nos abandonou, ok? Ainda que o seu pai tenha lhe abandonado e ou lhe rejeitado, o pai nunca te e nem me abandonou, tá? Então, isso fica aí bem claro para todos nós. A afeição paterna do Senhor. Então, sua afeição é pura. Mateus capítulo 19, versículo 14. Jesus amou as crianças e não se sentiu incomodado ou importunado por elas. Olha que coisa interessante, né? Então, assim, ele não se sente importunado ou incomodado. Então, as crianças vêm, deixai vir a minhas criancinhas, porque de tais é o reino dos céus. Não aí impeçais. Então, quando as crianças vêm até Jesus, nós percebemos que Jesus coloca a criança do lado dele. Isso fala de respeito. Coloca as crianças do lado dele e reporta elas. Eles não as resistem, eles não as rejeitam, elas abandonam. Eles a recebem, deixa vir a mim, tá? Todas as criancinhas, porque de tais é o reino. Estão roubando as crianças que pertencem ao reino. Isso é muito sério, isso é grave. Deu um juízo severo. Por quê? Porque ele é pai. Porque problema com o Senhor se mexe com o órfão, com a viúva e com o estrangeiro. Parece que são, assim, três figuras importantíssimas. Parece não. São três figuras importantes, são três personagens importantíssimos para o Senhor. O órfão, a viúva, o estrangeiro. Ele prometeu que faria o órfão habitar em família. Então, o que que você acha que o povo lá fora quer? Ouvir Jesus te ama? Ok, mas eles já ouviram. Não tem uma pessoa hoje, eu acho muito raro, pode até ser que tenha lá nos ribeirinhos e tal, pelo menos no radinho, que tem lá um programa gospel, e onde ele ouviu alguém falar assim, olha, Jesus te ama.
Eu penso que a nação brasileira não precisa de mais uma denominação onde se abre uma a cada 3 minutos. Eu penso que a nação brasileira não precisa de mais de uma base missionária. A nação brasileira precisa de homens que se levantem corajosos para assumir a paternidade dos órfãos dessa nação. A nação brasileira precisa de mulheres que assumam a maternidade dos órfãos dessa nação. A África não precisa de mais um missionário. A África precisa de homens e mulheres que assumam a paternidade e a maternidade dos órfãos daquele continente. Então, tem uma coisa que ele recebe muito bem, são as crianças. E todos nós temos uma criança dentro de nós. Então, ele amou as crianças e não se sentia incomodado ou importunado por elas. Parece que chega um momento em que a criança percebe que incomoda o fantástico mundo dos adultos. E aí, então, o que que o adulto faz? Reprime a criança por ser criança. Nas suas fases. Menos de um minuto, Luiz. Vai finalizar Ok. aqui. Em suas Menos de um fases minuto. fálica, oral, fálica, oral, anal, latente, e depois ele entra na fase genital aos 3 anos de idade, que nos acompanha até os últimos dias de nossas vidas. Tá? E aí, então, começa toda uma repressão em cima da criança. Aí, então, essa visão de paternidade, ela começa a ser distorcida. Quando nós vemos que Jesus, ele recebe a criança, e ele coloca a criança do lado, ele comunica amor e respeito pela criança por quem ela é. Ele não se incomoda, e nem tampouco se sente incomodado pela presença das crianças. Ok? Mas vamos lá, daqui a pouco a gente continua. Então, Isso, vamos dar uma pausa agora, 5 minutos, e voltamos e abrimos espaço também para perguntas e para interagir também mais algumas coisas, viu? Já tem algumas perfeito. perguntas separadas aqui. Abraço.